Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18. Texto bastante conhecido, a parábola do juiz iníquo. Eu ia pregar em Timóteo, mas mudei agora. Nós estamos ainda sob o impacto do Congresso de Avivamento e nós precisamos orar. Quem tem aqui hoje à noite uma causa que você gostaria que Deus resolvesse? Hein? Uma causa impossível. Então nós invertemos. Então nós vamos meditar, depois nós vamos orar. Tá certo? Vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos repetir? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, até que ele clame a mim dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Eu creio, meus amados irmãos, que dos meios de graça mais eficaz para o cristão mudar o copo aqui. É a oração. E a oração é tão importante para a nossa vida que forças espirituais malignas trabalham para que a gente não ore. E a nossa natureza humana também, pelo fato de nós sermos soberbos, nós temos dificuldade de orar. Quando você vai estudar esse assunto, porque Lucas é o evangelista da oração, Lucas não somente ensina a prática de oração de Jesus, mas ele registra os ensinos de Jesus sobre oração. Então, todas as vezes que eu e você, nós sentimos a necessidade de orar e dispomos o nosso coração para orar, nós vamos enfrentar muita luta, muita dificuldade. A primeira dificuldade que eu e você, nós temos, está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 8, está claro lá, o próprio Deus reconhece isso, que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, nós não sabemos orar convenientemente. Por isso que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para interceder por nós, com gemidos o quê?
inexprimíveis. Se a gente for fazer uma enquete aqui, cada um tem a sua dificuldade em orar. Você já notou que quando você começa a orar, a sua mente dispersa? Termina os assuntos assim, com 5 minutos, 10 minutos de oração, aí você diz, eu vou orar o que mais? As nossas orações, elas são extremamente egoístas. A gente ora pelas nossas necessidades. Por mim, pela minha casa, pelo meu filho, pela minha igreja. Sempre nas nossas orações tem um pronome possessivo. Meu, minha. Agora, Jesus vai nos ensinar nessa parábola que a maior dificuldade que eu e você nós temos na oração é justamente quando Deus demora em responder a nossa oração. Você já viveu uma experiência na sua vida de que você orou por um problema e o problema piorou? Quem já orou? Você pensou que ia melhorar, você orou, você chorou, você pediu, você clamou, e ao invés de melhorar, piorou. Então preste atenção, a maior luta que nós temos na vida de oração é esmorecer diante das respostas de oração. Então você está orando para o seu marido se converter, e tem 20 anos que você não ora. Aí você olha para ele na cama assim, à noite, dá vontade de despejar uma chaleira de água quente no ouvido dele, porque ele não se converte. E aí você faz aquela oração, até quando, Senhor? O salmista fez, né? Até quando? Até quando? Veja que Jesus conta uma parábola, e as parábolas de Jesus, elas têm uma lição de moral, sempre tem. Ele usa uma história para ensinar princípios para nós. E essa parábola especial, ela coloca, já no primeiro versículo, qual é o propósito dessa parábola. Qual é o propósito dessa parábola? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? 3 coisas aqui. Orar é o que? Um dever. Ou seja, nós devemos orar. Não é uma opção, é um dever. Os puritanos diziam que a oração é o oxigênio da vida cristã. A comprovação de que alguém é convertido mesmo, regenerado, é se ele tem uma vida de oração. Se a palavra de Deus é o alimento que nos nutre, que nos sustenta, a oração é o oxigênio. Nós não podemos viver sem orar. Mas quando é que esse dever deve ser praticado? Hein? Está aí no versículo. O quê? Sempre. E o que é sempre? Sempre. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, orai sem cessar, orar incessantemente, orar quando a coisa está boa, orar quando a coisa está ruim, orar quando as coisas estão dando certo, orar quando as coisas não estão dando certo. Ou seja, o crente tem que orar sempre, sempre. Orar para agradecer, orar para pedir, orar intercessoriamente pelo outro. Significa que sempre nós teremos motivos na nossa vida para a gente orar. Terceira lição que esse versículo ensina: oração é um dever. Oração é um dever constante, sempre. Mas tem uma proibição aí. Qual é a proibição? Hein? E nunca. O que é nunca? É nunca. Quer que eu desenhe para você o que é nunca? Para você. O que é nunca? É nunca. É jamais. Jamais. E aqui eu quero destacar esse verbo esmorecer, que é o verbo desanimar. Verbo desanimar. Veja, capítulo 18,
versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça o quê? Demorado. Pareça. Parece que Deus está demorando. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Preste atenção. Quero dizer uma coisa para você. Toda oração que você faz fica registrada no céu. Não existe oração inócua, vã. Vocês estão entendendo? As nossas orações, elas são como incenso, e elas são recolhidas por Deus na sala do trono. Não existe uma oração que eu faça, que você faça, que seja uma oração desperdiçada. Deus não viu. Ah, a nossa oração nem saiu do teto. Não, não precisa sair do teto, ele está aqui. O Espírito Santo está em nós. Ele está ouvindo a nossa oração. Lembre-se de uma coisa. Quando você ora, você não informa para Deus os seus problemas, porque Ele já sabe tudo. O que Ele quer de você é que você mostre para Ele humildade e dependência. Humildade e dependência. Se você observar na sequência aí do texto, da parábola de Jesus, tem a parábola do fariseu e do publicano. Trata também de oração. E o fariseu ora para si mesmo. Ele chega diante de Deus e diz para Deus todos os atributos que ele tem. O publicano não tem nem coragem de olhar para cima, porque Deus é tão santo, ele é pecador, e ele batia no peito, ele nem se aproximou. Então, se eu preciso, se eu sou carente de Deus, se eu sou dependente de Deus, eu preciso o quê? Orar. E orar quando? E nunca o quê? Esmorecer. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Então, se você está orando uma vez, fica registrado. 2 vezes, 3 vezes. Você está orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, está tudo lá. Está registrado no boletim celestial. Entendeu? Não existe oração inócua. O salmista diz que Deus recolhe no seu cântaro todas as nossas lágrimas. Irmãos, é muito interessante. A gente precisa aprender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada o quê? Italiana. Ele era o quê no versículo 2? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo o quê? Esse homem observou claramente durante a visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, que é, Senhor? O que é que o anjo lhe disse? E o anjo lhe disse: as tuas o quê? Esmolas subiram para a memória diante, as tuas orações. Quem dá ao pobre empresta para Deus, está lá, Provérbios. E Deus é bom pagador, tá? Se você emprestar, Ele paga. Mas o que é interessante aqui, que ele era um homem que não era nem convertido. Ele temia a Deus com toda a sua cabeça, ele orava. E o anjo disse: as tuas orações foram o quê? Atendidas. Então guarde isso no seu coração. Agora, irmãos,
Essa parábola para mim é uma palavra misteriosa, porque o que eu entendo aqui é que Deus, Ele quer nos ensinar pelo contraste. Porque Ele diz, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Significa que era um juiz o quê? Iníquo. Homem mau. Não temia a Deus e não temia homem algum. Qualquer semelhança é mera coincidência com hoje. O cara era o cão chupando manga verde. Ele tinha o poder da caneta, o poder da toga. Agora eu pergunto, esse juiz aí, na parábola, ele representa quem? Hein? Deus. Agora, Deus é um juiz iníquo? Deus, Ele aceita suborno? Ele é o juiz de toda terra. Justos e verdadeiros são todos os seus caminhos. O nosso Deus é incorruptível. Ele é insubornável. Aliás, Mateus capítulo 7, ou se você voltar para Lucas capítulo 11, você vai descobrir aqui uma coisa muito interessante. Jesus disse, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede o quê? Recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Versículo 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará um peixe ou uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois o quê? Maus, sabeis das boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai o quê? Celestial. Se nós como pais humanos, falhos, imperfeitos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, imagine o Pai Celestial. Então veja bem, Jesus está tentando fazer um contraste aqui para nós. Se um homem injusto, depois de ser procurado por uma viúva, atendeu o seu pedido, ele sendo iníquo, quanto mais o nosso Pai Celestial. Mas diz o texto, Lucas capítulo 18, que havia naquela mesma cidade também uma viúva. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que comparecia, que vinha ter com esse juiz iníquo, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Vamos pegar essa figura da viúva. Quem representa essa viúva aqui? Nós, a igreja. Os eleitos de Deus, que clamam a Ele dia e noite. Agora, se na figura do juiz existe contraste, na figura da viúva também. Porque a viúva era a pessoa mais desamparada. E se ela não tivesse família, e provavelmente aqui era uma viúva solitária, ela ia constantemente na presença desse juiz, querendo que ele julgasse a sua causa. Irmãos, nós não somos aquela viúva estrangeira e desamparada. Na vida real, a igreja é o povo amado, escolhido e salvo por Deus. Somos filhos integrantes da família de Deus. No dia que eu e você fomos convertidos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é o selo da adoção, através de quem nós chegamos até Deus e o chamamos de Abba Pai. Então nós não somos uma viúva desamparada, nós somos filhos o quê? Amados. Na parábola, a viúva, ela comparecia perante esse juiz sozinha. Sozinha. Ao contraste.
Na vida real, a igreja pede coletivamente. Quando eu e você, nós oramos como igreja, nós oramos como povo de Deus. Na parábola, a viúva foi ao juiz que se mantinha distante. Na vida real, a igreja vai ao Pai que quer que nós nos aproximemos o máximo dele. Você entendeu isso? O juiz Iníquo queria distância daquela mulher. Deus não, Deus quer a nossa proximidade. E a oração é justamente o instrumento, o meio de graça que nos coloca na presença de Deus. Então, quanto mais eu permanecer na presença de Deus em oração, mais isso vai ser bom para Ele, vai ser bom o quê? Para mim. O desejo de Cristo é que onde Ele esteja, estejais vós também. Na parábola, a viúva foi a um juiz injusto e mau. Na vida real, a igreja vai ao Pai justo e amoroso. Na parábola, a viúva foi a um juiz que não queria resolver o seu problema. Preste atenção nisso. O juiz não queria resolver. Veja no versículo 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Quando eu e você, nós comparecemos perante Deus, nós temos um Deus que quer atender-nos. Amém? Ele quer responder a nossa oração. Na parábola, a viúva comparece sozinha perante o juiz. Na vida real, a igreja vai à presença de Deus acompanhada do maior advogado do mundo, Jesus Cristo, o justo. Não é somente o Espírito Santo que intercede por nós, mas nós temos um advogado junto ao Pai. E todas as vezes que você entra na presença do juiz, você tem um advogado de defesa. Você não merece. Eu não mereço. Mas é por causa da justiça dele. Por isso que nós oramos em nome dele. Por isso que ele diz para mim e para você: tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, vocês receberão. Vocês estão entendendo a parábola ou não? A parábola é para mostrar que nós não devemos esmorecer na vida de oração, porque a oração é um privilégio muito grande que Deus deu para mim e para você. Na parábola, a viúva não tinha esperança que o juiz iníquo resolvesse o seu problema. Na vida real, a igreja comparece perante o Deus justo, com a garantia das promessas divinas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei, e tu me glorificarás. Irmãos, na parábola, a viúva tinha acesso limitado ao juiz, sempre com audiência marcada. Na vida real, a igreja pode encontrar-se com Deus todos os dias, durante o dia todo. São 24 horas de acesso diário e ininterrupto. O fórum celestial não fecha. Não tem feriado, não tem dia santo. Você ora de dentro do metrô, de dentro do ônibus, dentro da barriga do peixe. Onde você estiver, você pode orar, que Deus vai ouvir a sua oração. Na parábola,
A importunação da viúva foi vista negativamente pelo juiz iníquo. Na vida real, Jesus quer ser importunado pelo seu povo a todo instante. Ele quer que a sua igreja o procure sem vergonha e temor a todo o quê? Instante. Veja lá em Lucas, capítulo 11, por favor. Lucas, capítulo 11. Depois de orar o Pai Nosso, Jesus nos dá o melhor tipo de oração, a oração que importuna. E eu quero só terminar. Versículo 8, vamos ler juntos? Lucas 11, 8, o que diz? Digo-vos que se não, para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da... E lhe dará tudo o de que tiver o quê? Necessidade. Tudo que você necessitar, Deus vai o quê? Lhe dar. Necessidade, não é para esbanjar. Pedis e pedis mal, porque pedis para os vossos próprios deleitos. Mas quando você pede para a sua necessidade, Deus dá. Ele suprirá em Cristo cada uma das vossas necessidades. É promessa de Deus. Mas qual é a moral da história aqui? Versículo 7, veja aí, 18, 7. A viúva, sai a viúva de cena. Lê comigo o versículo 7. Vamos lá? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Primeira lição que eu aprendo aqui é que nós somos esse povo de Deus, representado por essa viúva. Mas aqui tem alguns detalhes que são muito importantes. Nós somos o povo exclusivamente dele, escolhido por ele. É o povo de Deus. Então, a oração é um ato exclusivo do povo de Deus, da família de Deus. Por isso que a relação é familiar. Pai nosso que está nos céus. Segunda coisa importante que eu vejo nesse versículo é que o povo de Deus tem problemas que somente Deus pode o quê? Solucionar. Há causas impossíveis para nós, que somente Deus pode o quê? Resolver. A viúva diz, né? Claramente. Julga a minha causa contra o meu o quê? Adversário. Julga a minha causa. Ou seja, ela dependia do juiz para resolver o seu problema. Como há problema na minha vida e na sua vida, que só Deus pode resolver. Só Deus. Terceiro. Deus ordena que o seu povo ore perseverantemente a Ele, até que a causa seja o quê? Resolvida. Veja que beleza no versículo. Embora pareça demorado em defendê-lo. O tempo de Deus é o tempo certo. E enquanto Ele não resolver, você vai continuar o quê? Orando. Orando. Tem uns crentes que são muito crentes. Não, eu já entreguei a minha causa para Deus. Pronto. Não é assim não, meu irmão. Entregou, mas fica lembrando Ele, importunando Ele. Senhor, resolva a minha causa. Resolva a minha causa. E para acontecer isso, você e eu, nós precisamos de quê? De fé. Fé para esperar. Fé para perseverar. Fé para não desistir.
Fé para entender que a demora de Deus não é demora de Deus, é impaciência minha. Fé. Por isso que a parábola termina dizendo: digo-os que depressa lhes fará o quê? Depressa. Para você parece o quê? Demorado, mas Deus tem pressa em resolver a nossa vida. E ele termina: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E essa fé aqui não é a fé salvadora. Essa fé aqui é fé para orar. Jesus diz lá em Marcos, dá uma ordem para os seus discípulos: tendes fé em Deus. Fé para orar. Fé para orar. Todo mundo já tem a fé salvadora. Mas fé para orar, nós precisamos desenvolver, nós devemos praticar. Lembra quando Jesus ensinou sobre o perdão para os discípulos? Que tinha que perdoar sempre. A primeira coisa que os discípulos disseram foi: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E como é que Deus aumenta a nossa fé? Ele tem um caldeirão de fé que Ele derrama em você? Através da oração. Dever de orar sempre, nunca o quê? Esmorecer. Terminou. Tem mais sermão não.